Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 7 do nosso curso de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao inventário florestal. Nessa aula, nós veremos o assunto feição com vetor no QGIS, que será detalhado em o que é feição, tipos de feição, vetor e raster, configuração do projeto e trabalhando com vetor. Vamos lá. O que é feição? De acordo com o WikiGIS.com 2017, as classes de feições são coleções homogêneas de feições comuns, cada uma com a mesma representação espacial, como pontos, linhas ou polígonos, em um conjunto comum de colunas de atributos, por exemplo, uma classe de feições de linha para representar as linhas centrais da estrada. As 4 classes de recursos mais usadas no Geodatabase são pontos, linhas, polígonos e anotações, no nome do Geodatabase, para o texto do mapa. As feições, enfim, representam as formas do mundo real que queremos representar no nosso sistema de informação geográfica. Encontraremos muito esse termo em português, feições, em inglês, feature. Por isso, sempre reforçamos a importância da nossa aproximação com a língua inglesa, porque nesse assunto será frequente informações trocadas em língua inglesa. Como exemplo, podemos ver na ilustração ao lado que foi usados para representar 4 conjuntos de dados para a mesma área. Temos, no caso 1, locais de cobertura do reservatório que foram representados como pontos, porque ocupavam o pequeno lugar no espaço. No caso 2, o esgoto foi representado por linhas, porque era como se tivessem um sentido de tráfego. Não era necessário uma área, uma linha representava de forma mais adequada essa feição. Temos, no caso 3, os polígonos de encomendas, aonde podem representar lotes, áreas, enfim, um lugar no espaço que tem uma representatividade maior. E, enfim, a anotação do nome da rua como um atributo adicional. Podemos afirmar que temos 2 tipos de feição principais, vetor e raster. Vetores são informações geográficas representadas por pontos, apesar de linhas e polígonos também estarem baseados em pontos, como vamos ver na frente. O raster são informações geográficas representadas por pixel, através de uma imagem. Como falamos anteriormente, então, um ponto é representado por 2 coordenadas, x1 e y1. Uma linha tem que ter, no mínimo, 2 pontos de coordenadas x1, y1 e x2, y2. E um polígono é uma feição que tem que ser representada por, no mínimo, 3 pontos, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Os formatos mais comuns de arquivos de dados de vetor são formato de texto, com extensão CSV e TXT. Quando são de GPS navegação, tem a extensão GPX. Quando são arquivos provenientes do sistema CAD, eles têm a extensão proprietária DWG
ou universal DXF, quando são arquivos do formato ESRI, chamados shapefiles, ou arquivos no formato shape, eles têm 4 extensões, SHP, SHX, PRJ e DBF. E os arquivos do Google Earth têm a extensão KML, que quando estão compactados aparecem no formato KMZ. Vamos então agora abordar os arquivos do tipo shapefile, que são hoje em dia um arquivo muito comum de troca de informações geográficas. Esse tipo de arquivo foi desenvolvido pela ESRI, mas se tornou tão popular que hoje é um formato de domínio público. Um shapefile, então, é um formato de arquivo de dados de vetor da ESRI para armazenar uma posição, forma e atributos de feições geográficas. É armazenado como um conjunto de arquivos relacionados e contém uma classe de feição. Os shapefiles são muitas vezes utilizados em aplicativos de desktop GIS, como ArcMap e o próprio QuantumGIS. Se você tiver uma quantidade pequena de dados em um shapefile, geralmente menos de 1000 feições, você pode torná-los disponíveis para outros fins de exibição via navegador da web, adicionando como um arquivo zip contendo os arquivos .shp, .shx, .dbf e .prj no mapa que você está criando com o visualizador de mapa. Detalhando um pouco mais os arquivos do formato shape, vamos compreender que um arquivo no formato shape é um arquivo formado por, no mínimo, 4 outros arquivos, sendo o arquivo que tem a extensão SHP, ele contém as coordenadas geográficas da feição do vetor. O arquivo com a extensão SHX, ele contém os índices das coordenadas. O arquivo com o formato PRJ, ele contém o sistema de referência das coordenadas. E o arquivo com a extensão DBF, ele contém os atributos daquela feição, sendo que onde vemos o asterisco tem sempre que ter o mesmo nome, senão o arquivo não vai funcionar. Uma parte importante de compreendermos dentro do nosso sistema de informação geográfica é a entrada de dados de vetor num GIS. Nós temos basicamente 2 tipos diferentes de entrada de dados. Temos dados primários, que são aqueles que vamos coletar no campo, que muitas vezes são utilizados com o GNSS ou com uma estação total a partir de um ponto de coordenada conhecida. O antigo teodolito, nível, trena e bússola, esses equipamentos antigos, se estiverem disponíveis, podem ser utilizados desde que exista um ponto de coordenada conhecido. Se no campo não tivermos condição de coletar um dado com GPS, através de uma imagem georreferenciada, podemos arbitrar o ponto de início do nosso levantamento. Mas, de um modo geral, hoje em dia, quase que na sua totalidade, esses levantamentos no campo, principalmente na nossa área relacionada ao inventário florestal, são realizados com equipamentos do tipo GNSS
como já mencionamos na nossa aula anterior. Há outro grupo de dados que podemos usar para ter como input ao nosso sistema, são dados secundários, a partir de informações que já haviam sido coletadas. Os arquivos de dados de vetor, em todos aqueles formatos que informamos anteriormente, são possíveis. Em algumas situações, há a vetorização da imagem, de uma imagem captada através de um sensoriamento remoto. Pode ser uma aerofotografia, pode ser uma imagem de satélite, pode ser uma imagem do Google Earth. Ou de um mapa digitalizado. Quer dizer, nós tínhamos um mapa em papel, esse mapa foi escaneado e depois foi digitalizado. A parte do nosso curso que se refere à configuração do projeto e trabalhando com vetor, vocês verão isso em vídeo através da utilização direta e prática com o aplicativo QGIS.